E nesse vídeo, 3 formas para você aumentar a sua venda nesse ano. É muito comum a gente querer melhorar o resultado de vendas, principalmente quando a gente compara com o ano passado, independente de que momento você está assistindo esse vídeo. E é muito comum as pessoas acharem que para aumentar vendas, elas têm que trabalhar mais ou ficar dando desconto. E muitas vezes é o contrário, e a gente vai falar disso aqui nesse vídeo, com 3 pilares sobre canais, processos e produtificação. Fica comigo nesse vídeo. Meu nome é Eric Rolf, há 7 anos eu sou mentor de empresários no desenvolvimento estratégico e emocional, ajudando eles a melhorar a comunicação, liderança, postura, processo de vendas. Nesse vídeo eu vou trazer alguns dos conteúdos que antes era trazido exclusivamente para os meus clientes. Então pega seu caderninho e se prepara para anotar e melhorar o seu processo de venda. E se você está chegando por aqui pela primeira vez, não esqueça, lembre-se, siga o nosso perfil, dê um like, para que esse conteúdo possa aparecer para você e para mais empresários que precisam dessa ajuda. Antes de entrar de fato no contexto, eu queria lembrar aqui uma situação, isso foi 2021, e eu estava com muita dificuldade no processo de vendas, e eu achava que eu precisava dar desconto, eu precisava parcelar mais, eu precisava absorver taxa de juros, e conversando com um colega que vendia um produto muito semelhante na época, ele me trouxe que ele estava tendo mais venda, cobrando mais. E aí eu percebi que não era sobre preço e também não era sobre necessariamente horas de trabalho. É óbvio que trabalhar mais tende a trazer um resultado, mas nem sempre é a melhor decisão, porque muitas vezes você está trabalhando mais numa estratégia que traz menos resultado. E é isso que aconteceu em 2021. Só para vocês entenderem, na época eu atendia puramente com atendimentos individuais e pacotes de 3 a 5 sessões. E muitas vezes as pessoas na época queriam comprar por sessão o meu produto, o meu serviço. Isso fazia com que a percepção de valor era diferente. Porque quando você vai somando sessões, o valor macro fica muito maior. Enquanto que esse colega já fechava um pacote, um modelo único, e ele tinha um mecanismo de aquisição, ou seja, um canal que fazia com que os clientes chegassem muito mais rápido. E eu vou contar para vocês nesse vídeo. Então fica até o final, já pegou seu caderninho e vamos que vamos. A ideia aqui é o quê? Entender que não é só um único esforço, uma única verdade, um único guru, um único método. É, em verdade, uma visão muito mais estratégica sobre o negócio, sobre o momento seu e o momento de mercado, porque às vezes o que funciona hoje não funcionava 10 anos atrás, e o que funcionava 10 anos atrás às vezes não funciona mais hoje, pelo menos não da mesma maneira, e ajudar você a identificar isso. Então vamos começar. Primeiro pilar que eu quero trazer aqui é sobre canal de aquisição. Se você não sabe o que é canal, vou dar aqui um resumê para a gente estar alinhado. Mas basicamente é o seguinte, todo o processo de venda ele é como um grande funil, isso é muito conhecido, muito difundido, então só para a gente alinhar, onde você tem canais de aquisição, que são lugares por onde os clientes vêm, e eles vão passar por funis. Normalmente aqui é um funil frio, alguém que ainda não conhece o produto ou serviço, o morno, o quente, e aqui você vai ter a venda, tá? Bem resumido, não é sobre isso que eu vou falar, mas só para ninguém ficar perdido. E aí o canal de aquisição é de fato por onde esse seu cliente está chegando. Então eu vou dar algumas dicas. Às vezes é muito comum, em 7 anos eu posso afirmar isso, que tem pessoas que têm um único canal. Às vezes um único canal é indicação, é o próprio dono, o Google Meu Negócio, não importa. E aí a gente fica muito refém, porque qualquer oscilação que impacta esse tipo de canal pode impactar o seu faturamento como um todo. Então se você tem só um canal, primeira coisa, anota aí, repensar canais de aquisição. Eric, como é que eu faço isso? Existem algumas formas, existem muitos canais que já existem, então Instagram, outbound, quando você vai buscar, inbound, quando você roda tráfego, ele cai para você, pode ser vendedor, time comercial. Não é sobre isso, é você entender o que faz sentido para o seu modelo de negócio e para o seu momento de vida ou de vida empresarial. Uma forma de você fazer isso é analisando pessoas próximas do seu ecossistema que podem ter produtos e serviços semelhantes e entendendo o que eles estão fazendo. Como eu falei, em 2021, esse meu colega tinha um canal de aquisição que eu tinha, mas não desenvolvido, não estratégico, ele era natural. Ele tinha um método, que a gente vai falar em processos, de criar mais indicação. Então, ele tinha mais vendas com os próprios clientes, enquanto eu estava muito focado em entregar. E os meus clientes vinham muito por anúncios ali 2020, 2021, era muito fácil, muito simples de fazer. Então eu tinha maior receita ali por Instagram e Google. E aí em 2021 foi quando de fato alguma coisa aconteceu ali na minha capacidade de programação e eu comecei a pagar para ter cliente e não ter cliente.
Chegando ao mês, né, isso em 2021 era considerado um bom dinheiro para investimento, R$ 2.000 em tráfego com 0 resultados. Eu percebi que eu precisava mudar a estratégia. Não era o produto, não era o processo de vendas. Foi aí que eu fiz a minha segunda sugestão para quem tem já mais de um canal de aquisição. Ou seja, se você tem um só, olha para o lado, olha para seus colegas, olha para outros mercados, outros nichos. O que eles estão fazendo? E se você tem vários, você vai usar isso daqui, que é uma regrinha simples de Pareto, que é olhar para todos eles e falar assim, qual deles representa, ou quais 80% do meu faturamento. Pareto diz que 20% do esforço é capaz de trazer 80% do resultado. Por isso que eu falei que nem sempre trabalhar mais vai trazer mais resultado. Eu não precisava necessariamente colocar 4, 5, 10 mil em tráfego e fazer, na época, só para vocês terem noção, 32 reuniões de venda no mês, duravam meia hora, trabalhei 16 horas e não tive resultado e ainda pus R$ 2.000, ok? Quando eu fiz essa mudança, eu caí de 16 horas para 7 e comecei a vender muito mais. Por quê? Porque eu mudei o canal de aquisição. Eu entendi, quando eu fiz uma análise dos últimos 10, 20, 30, não lembro agora qual o número, clientes, da onde veio cada um. Quantos vieram pelo Instagram orgânico, quantos vieram pelo Instagram pago, quantos vieram pelo Google pago, quantos vieram por indicação, quantos são recorrência, pessoas que compraram de novo. Eu entendi que a maior taxa de conversão, ou seja, para cada 10 pessoas que eu falava, onde convertia mais, era na indicação. E aí eu criei, então, uma estratégia, diferente da do meu colega, para alavancar o processo de indicação. Eu criei um voucher, que era um PDF com hiperlink clicável, que ele poderia presentear 3 amigos para que as pessoas recebessem 1 hora comigo sem custo. E esse voucher expirava a cada mês. Então os meus próprios clientes começavam a fazer, Eric, você já tem o voucher desse mês? Quero te indicar para um amigo, ele está precisando. Ou seja, eu recuperei o meu faturamento, 0 tráfego, 0 dinheiro investido, parei tudo e foquei só nesse novo canal. Trabalhei menos, gastei menos e ganhei mais. Então a gente precisa ter muita clareza de que muitas vezes não é trabalhar mais, é trabalhar mais inteligente, com mais estratégia, entendendo o seu momento de vida. Chegou um momento que eu entendi que eu precisava voltar a trabalhar outros canais. Teve uma época que o meu melhor canal de aquisição foram palestras através de eventos parceiros. Ou seja, alguém que trabalhava, tinha um produto de mentoria, de consultoria para um público semelhante ao meu, que são empresários, onde eu presenteava aquela turma com 1 hora de palestras sem cobrar nada. Mas aquela 1 hora de palestra era uma palestra com toda uma estrutura, muito conteúdo, mas que deixava um gostinho de, poxa, eu quero conhecer o Eric, eu quero participar do programa de mentoria do Eric. Isso fazia com que no final da palestra eu sempre tinha ali 5, 10 interessados e sempre alguém fechava. Então foi um super canal de aquisição durante muito tempo. Hoje eu tenho o NextView, que é um movimento para empresários, principalmente focados aqui na região de Vinhedo, onde a gente faz encontros presenciais, onde a gente tem encontros online, tem mentoria coletiva, e os eventos que a gente faz, em média a cada 2 meses, criam uma visibilidade que acaba me ajudando a fechar mais negócios. Ou seja, você pode ter vários formatos de canais, inclusive aqui o próprio YouTube. Então, como eu já comentei em outro vídeo, eu tenho feito um trabalho com o Lucas Rios, que tem ajudado a transformar meu YouTube num canal de divulgação de conhecimento. E a gente sabe que quanto maior a visibilidade, maior a oportunidade de alguém entender que o que eu tenho a oferecer é o que ela precisa nesse momento. A pergunta é, o que você está fazendo para que os seus clientes saibam que você existe? É muito comum as pessoas não gostarem de vendedor, mesmo elas sendo as responsáveis pelas vendas da empresa. E a gente tem que ter uma mudança mental para entender que o processo de ofertar o que nós ofertamos, seja o que for, tem como propósito contribuir para quem está consumindo e não necessariamente só empurrar um produto, um serviço, uma venda para um ganho individual. Faz sentido? Escreve aqui no comentário. Você transforma vidas também através do seu produto e serviço? Mesmo que seja uma água engarrafada, você está matando sede, você está fazendo o dia de alguém melhor, o jeito que você faz isso impacta a vida das pessoas? É muito comum me perguntarem, Eric, quantos canais eu devo ter? E a resposta, na verdade, é quantos você aguenta bancar. E quando eu falo bancar, não é só financeiro, é tempo, dinheiro, mentalidade, energia. Eu já cheguei a tentar ter 7 canais, só que eu não estava fazendo nada muito bem feito. Quantos canais você dá conta de entregar bem? Analisando o Pareto, coloca maior esforço, onde já vem mais,
e vai testando outros canais, beleza? Vamos para o segundo pilar, que é produtificação. Como você está entregando o que você faz? Lá em 2021, quando eu conversei com meu amigo, como eu disse, eu entregava sessões, eu vendia sessões. Quando você entrega sessões, a percepção é que você está vendendo hora. Quando, na verdade, um processo de mentoria, um processo terapêutico, um processo de desenvolvimento emocional, ele é um processo onde você está entregando transformação, onde ao longo do tempo é garantido que aquele cliente passe por uma mudança que aproxime ele do resultado que ele quer. Então a precificação não poderia ser por hora. Até porque a sessão às vezes pode ser hiper rápida, hiper demorada, o importante é a transformação final. Quando eu mudei o formato para um formato de pacote, um programa, um processo, eu tive um melhor resultado, tanto na parte de conversão quanto na precificação, porque na hora que você vende um programa, o valor percebido é muito maior. E foi muito mais fácil reajustar o valor do programa do que reajustar o valor das sessões antigamente. E é lógico que a gente não está falando só sobre isso, você pode ter outros formatos. Hoje eu penso muito, por exemplo, no modelo de assinatura. Hoje mesmo, eu conversando aqui com a Liza, a gente estava falando, poxa, podia ter uma assinatura sobre a ração dos gatos, porque todo mês tem que ir comprar, todo mês tem o chassi. Imagina, você faz uma assinatura e a gente recebe a cada 15 dias, a cada um mês, um pacote específico do que a gente encomendou. E aí eu tiro da minha preocupação isso, ter que ir resolver. Eu coloco no meu orçamento e está resolvido. Faz sentido? O seu produto, serviço, ele pode se tornar uma assinatura? Existem muitos modelos que podem, desde que você ajuste ou mude a narrativa. Tem muitos clientes que são donos de escritório de contabilidade e eu já provoquei alguns a pensar se faria sentido entregar o serviço de solução contábil como uma assinatura, uma anuidade, já que hoje as pessoas estão acostumadas em adquirir esse formato de produto e serviço. E muitas vezes essa produtificação ela está até na hora de ofertar. Eu tenho um outro cliente que trabalha com um produto de redução de custo para indústrias e ele tem um produto muito interessante, uma média de 50% de economia para o cliente e ele ganha majoritariamente no sucesso. Só que quando eles faziam a proposta de vendas, né, vou pegar números aqui até próximos da realidade, mas mais para ser simbólicos, vamos supor que ele falasse assim, a sua economia é de 100 mil reais. Desses 100 mil reais, a gente tem um FII de 30%, a gente vai ficar com 30 mil, você fica com 70 mil. Quando ele apresentava assim, era notório que o cliente podia falar assim, poxa, você está me tirando 30 mil da minha economia. Eu falei, vamos mudar a forma de apresentar isso. Vamos criar uma narrativa onde você fala assim, o projeto vai estar trazendo 70 mil de economia por mês e a gente já está sendo pago dentro disso. Você não dá e tira emocionalmente percepção de nada. Então, muitas vezes, a forma que seu produto está sendo montado e apresentado, já entrando um pouquinho em processo, impacta diretamente o seu resultado. Então, às vezes, você mudar ou ajustar a sua forma de produtificar e ofertar o seu produto e serviço vai fazer com que você melhore a taxa de conversão ou o ticket médio de venda, sem contar recorrência. Se até aqui você já teve algum insight, anotou alguma coisa, reforço, deixa seu like, deixa seu comentário ou compartilha esse vídeo para alguém que precisa. Você fazendo isso, você ajuda esse vídeo a chegar a mais empresários ou representantes comerciais que podem se beneficiar desse conteúdo. O terceiro pilar, que são processos, está muito ligado a como você segue toda essa estrutura. E você muitas vezes precisa padronizar etapas de um processo que você ainda não faz, como por exemplo a indicação. Antes a indicação ela era totalmente orgânica. Depois eu criei um processo, ou seja, para cada cliente que fechava, eu tinha alguns momentos onde eu entregava os vouchers solicitando indicação e como ele vencia todo mês, eu tinha a liberdade de todo mês mandar o voucher novo para todos os meus clientes. Isso fazia com que eu tinha muito mais indicação do que quando eu deixava ao acaso ou até mesmo quando eu simplesmente pedia alguma indicação ou se eu perguntava se algum dos meus clientes conhecia alguém. Além disso, é lógico, você tem todo o processo de reunião de venda, de acompanhamento, toda essa construção de como você conduz. Existe um método que eu trago muito para os meus clientes, que é um método para a venda de basicamente qualquer coisa, mas funciona muito bem com produtos e serviços de transformação, de impacto, que é o PCS, que de maneira resumida para vocês entenderem, todo cliente ele vai ter algum nível de problema. Você precisa entender esse problema. E às vezes a sua solução resolve mais de um problema.
e às vezes a gente quer listar todos, quando na verdade, se a gente focar no único problema, que é o que o nosso cliente precisa, a gente vai ter muito mais conversão. Por isso que eu falei no começo do vídeo, nem sempre é sobre trabalhar mais horas, mais tempo explicando. Às vezes explicando menos, mas precisamente para aquele cliente, funciona muito mais. O C é de conscientização. Você pode conscientizar tanto a causa do problema, quanto a consequência de você não resolver aquele problema. Essa conscientização vai fazer com que você crie autoridade para o seu cliente. Ele vai entender que você entende do problema dele, entende por que ele tem o problema, ele entende o que vai acontecer se ele não resolver o problema. E o S, com certeza, é de solução. É mostrar para o seu cliente que você tem uma das possíveis soluções, e na nossa opinião, lógico, a melhor solução para o seu cliente naquele momento resolver aquele problema que ele já está falando com você. Se você quer mais conteúdos aqui de vendas, deixa no canal também para a gente saber. A gente está construindo o conteúdo de acordo com as interações de vocês. Agora, não mais e nem menos importante, o que é fundamental é você tirar um tempo para entender o que fazer primeiro, como mesclar isso. Semanalmente, eu aconselho você ter um momento de 30 a 60 minutos para você olhar estrategicamente o seu negócio, os seus processos, sua empresa, seu departamento, entendendo por onde você vai começar. Não dá para fazer tudo de uma vez. Qual é a prioridade? Será que sua prioridade é alavancar um canal novo de aquisição? Será que é impulsionar um que está performando bem para performar mais? Será que você precisa mudar um pouquinho o seu produto, a sua entrega, o que vem junto, o que não vem? Será que você precisa melhorar o seu processo? Aquele possível cliente que caiu aqui na boca do funil, ele passe em maior quantidade, ou seja, de a cada 100 você estava fechando 10, você começar a fechar 20, 30, melhorando as suas taxas de conversão? Tudo isso é possível desde que você pare, olhe, analise, crie estratégias. Se você quer minha ajuda para construir estratégias, melhorar o seu processo de venda, aprofundar em qualquer um desses tópicos, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu WhatsApp, você pode marcar. Deixo sempre 5 horários da semana, então são bem concorridos, para tirar dúvidas, para apresentar propostas de solução para o seu momento e para o seu negócio. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilha com o empresário que precisa e te vejo no próximo vídeo.